A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Estamos aqui para mais uma pré-aula de nossa escola bíblica dominical. Hoje, especificamente, nós vamos estar estudando a lição de número 2, que tem o título Atuação do Espírito Santo no Plano da Redenção. Lembrando que essa é a segunda aula da nossa série de aula, das 13 aulas, que vamos tratar sobre o assunto, verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. O texto áureo da nossa aula de hoje está em Atos dos Apóstolos 9:31 e escrito assim está: Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia, Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Verdade prática. A atuação do Espírito é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes, e conduz desde a conversão até ao final da jornada cristã. A nossa lição de hoje é composta com 3 pontos, a saber, o primeiro, o Espírito Santo como promessa. O segundo, o Espírito Santo consola e ensina. E o terceiro e último, o Espírito Santo reprova e convence o mundo. Bem, o ponto central da nossa aula, que eu costumo chamar de espinha dorsal da aula, está escrito assim: o Espírito Santo atua de maneira contínua e dinâmica para a salvação. A introdução da nossa aula de hoje está escrito da seguinte forma: aprendemos na lição passada que é o Espírito Santo e agora vamos estudar sobre a ação dele no processo da salvação da humanidade e na edificação dos crentes. Jesus disse que não nos deixará órfão quando se referiu ao Consolador que está nos crentes. Vivemos essa experiência do Espírito no dia a dia. O primeiro tópico, ou o primeiro ponto, o Espírito Santo como promessa. Primeiro, a promessa messiânica. Nós temos algumas referências bíblicas a respeito da promessa messiânica. É conhecido de nós outros que desde o tempo de que Adão e Eva caíram, foram expulsos do jardim, o Senhor fez uma promessa lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que a descendência da mulher, a semente da mulher, pisaria a cabeça da serpente. Certamente a serpente feriria o seu calcanhar, mas ele pisaria a cabeça da serpente. Deixa aí meio que implícito, mas ao conhecimento de todos nós que estudamos a palavra do Senhor, deixa aí muito claro, depois de um ensinamento, que o Senhor fez uma promessa. E essa promessa está sobre a vida de Cristo Jesus, e ela se cumpriu. Então, nós vemos aqui também no livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículo 1, que fala sobre o Espírito Santo na vida de Cristo Jesus, o capacitando, o fortalecendo para uma obra dinâmica, e de fato isso se cumpriu. Então deixa aqui comprovado que a promessa messiânica se cumpriu em Cristo Jesus. E aqui, ainda na antiga aliança, nós vamos ver a operação do Espírito Santo na vida dos profetas, na vida dos juízes, na vida dos que passaram, os profetas anteriores, e também na vida dos juízes. Nós vamos ver isso quando o Espírito Santo dinamizou, o Espírito Santo repousou sobre a vida de Otiniel. A nação de Israel estava numa situação caótica, onde não havia defensor. Então o Espírito Santo se apoderara de Otiniel, e ele se levanta e defende a nação de Israel. Ele se levanta
com uma capacidade para liderar. O Espírito Santo capacitou Otiniel para aquela determinada obra. E diz assim a palavra do Senhor que a terra sossegou por um bom tempo. Tudo isso, obra do Espírito Santo na antiga aliança, dinamizando, fortalecendo, agindo na vida daqueles. Não foi diferente na vida de Sansão, não foi diferente também na vida de outros também aqui, como nós vamos ver na vida de Samuel, do profeta Samuel, na vida de outros juízes durante todo o período dos juízes. E 3 e último dos subtópicos do tópico primeiro diz assim: a promessa do Consolador. Nós vamos encontrar, tanto na antiga aliança como na nova aliança, nós vamos ver a promessa do Consolador. Especificamente aqui no Evangelho segundo escreveu João, nos capítulos 16, no capítulo 14, capítulo 16, nós vamos encontrar algumas referências falando a respeito da promessa do Consolador. O Consolador que agiu na vida dessas pessoas aqui citadas na antiga aliança. O Consolador, o Espírito Santo que gerou Jesus, que trouxe à existência Jesus, falou de Jesus e trouxe à existência. Esse Espírito Santo também foi prometido por Jesus Cristo, mas era necessário que todo o desfecho da história, todo o plano da salvação, onde incluía parte do Pai, parte do Espírito Santo, parte de Cristo Jesus, trabalhando harmonicamente para que o plano perfeito da salvação viesse ser uma realidade. E percebam que Jesus anunciou a respeito da vinda do Espírito Santo, agora não para atuar em causas específicas, mas agora para ficar atuando na vida dos crentes e assim também convencendo o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Vamos avançar aqui para o tópico 2, que fala: o Espírito Santo consola e ensina. Ora, o Espírito Santo, o Consolador, no primeiro tópico, no versículo 7 do capítulo 16 de João, fala a respeito do Consolador. Jesus falando: eu irei ao Pai, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. E necessário é que venha, que seja enviado o Consolador. O Consolador aqui está na raiz grega, da palavra grega parakletos, quer dizer literalmente aquele que é colocado ao lado para ajudar, para auxiliar, para advogar. Traz a ideia de um advogado. Esta palavra parakletos, ela está expressa 5 vezes no Novo Testamento, sendo que uma delas refere-se a Jesus, aquele que é feito da mesma essência. Jesus e Espírito Santo, ou seja, o Filho e o Pai e o Espírito Santo da mesma essência. Então Jesus também é falado, é taxado, é conhecido, refere-se a ele uma dessas vezes, uma dessas 5, como Paracleto, advogado, aquele que advoga a nossa causa, aquele que nos apresenta a Deus, aquele que intercede por nós perante Deus, trazendo a ideia de um advogado, de alguém que pleiteia a nossa causa. E o Espírito Santo, e sim esse conhecido como Paracleto ou Paráclito de Deus, o Espírito Santo de Deus, advogado, consolador, ajudador, auxiliador, aquele que nos conduz, trazendo a ideia, literalmente, daquele que é colocado ao lado para ajudar. O segundo subtópico do tópico 2 fala ensinador. O Espírito Santo também é ensinador, porque o próprio Cristo Jesus disse que iria ao Pai e enviaria o Consolador, e ele faria lembrar e ensinaria tudo aquilo que o Senhor começou a falar.
Ele vos ensinará, ou seja, o Espírito Santo também é ensinador, assim como o Pai e também como Jesus. Jesus ensinava nas sinagogas, Jesus ensinava o seu grupo que ele estava preparando para desenvolver a igreja, as comunidades na terra. Jesus ensinava mais do que pregava. Era o ministério de Jesus fortemente nesta área do ensino. Assim como o Pai também ensina, está relatado na palavra do Senhor que o Pai ensina também. E não diferente o Espírito Santo, ele vos ensinará e vos fará lembrar tudo aquilo que eu vos disse. Aqui João capítulo 14, versículo 16, vamos lá. João capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Vamos lá. Ele também, além de Consolador, é aquele que está do nosso lado como um advogado para nos confortar, nos ensinar, nos conduzir, para nos auxiliar em todas as questões e necessidades de cada um de nós crentes. E também é ensinador, ele que nos ensina. É interessante que se nós entrarmos numa leitura da palavra de Deus, certamente não teremos uma compreensão como devemos compreender se não tivermos o auxílio do Espírito Santo. O Espírito Santo é um ensinador. Percebemos aqui que João 14, 26 fala: mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João capítulo 14, versículo 26 é ensinador e ao mesmo tempo é ajudador. O ajudador. Ajudador porque é ele que ajuda em nossas fraquezas, é ele que ajuda a compreender as coisas do Espírito. João 14, 26, a parte B do verso, né? A parte B do verso ele diz aqui: e fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ele vos fará lembrar. O Espírito Santo, ele aciona a nossa mente, o nosso intelecto, para lembrar. A gente só lembra do que passou, a gente só lembra do que você leu, a gente só lembra do que, por exemplo, para os discípulos, eles lembraram do que o Jesus, o seu mestre, tinha lhe ensinado. Então o Espírito Santo vem trazendo essa lembrança e eles ouvindo, né, ou seja, acionado, tocado, influenciado pelo Espírito Santo, eles lembram, é acionado um dispositivo na sua mente, na sua memória, para lembrar do que Jesus nos ensinou, ou seja, ensinou aos discípulos. Aquilo que nós estudamos, é tanto que quando nós vamos pregar, mesmo sem ter lido naquele dia, num determinado texto ou numa referência daquilo que nós estamos pregando, o Espírito Santo que está nos conduzindo na mensagem nos fará lembrar, ele nos lembra daquela leitura que fizemos. E ali nós aplicamos na ministração da palavra do Senhor. Então ele nos ajuda, ele nos auxilia em tudo isso. O Espírito Santo no plano da salvação, na vida do ser humano, é ele que aciona na nossa mente a necessidade de nós pedirmos perdão, porque é ele que nos faz lembrar que somos pecadores, é ele que nos faz lembrar que como pecadores nós somos herdeiro da morte eterna, da destruição eterna. Porém, o Espírito Santo também nos faz lembrar
que o salário do pecado é a morte, mas também o dom gratuito é vida eterna. Está lá em Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, versículo 23. Tudo isso são obras do auxiliador, do ajudador, Espírito Santo. Espírito Santo na obra da redenção, né? Ele que ensina e consola. E aqui o Espírito Santo reprova e convence o mundo. Uma vez realizada a obra da redenção, o Espírito veio para convencer o mundo do pecado, da justiça, do juízo. A salvação está à disposição de todos, mas há necessidade de alguém persuadir a humanidade. Esse alguém é o Espírito Santo. Jamais uma pessoa tem condições de persuadir outra pessoa sem que seja capacitada pelo Espírito Santo. É portanto que nós falamos que uma pessoa ela tem o dom de ganhar almas. Esta pessoa ela é capacitada pelo Espírito Santo para ganhar almas para o reino de Deus. Portanto, quando alguém lhe chamar de ganhador de alma, atribua essa honra, essa glória ao Espírito Santo que nos capacita, nos dá esse dom, essa capacidade de persuadir as pessoas através da mensagem pregada. Nós pregamos a palavra e o Espírito Santo é que faz com que aquela palavra ela entre, ela seja penetrada, arrebente as barreiras do coração duro e entre no seio do coração, lá no mais profundo sentimento do homem, e ele desperte e ele entenda que é pecador e que necessário é se arrepender dos seus pecados, reconhecer que é um pecador e que o seu pecado é uma herança que recebeu desde o tempo de Adão, que já nasceu com ela e que certamente já tinha a morte eterna garantida, se não se arrepender. Então o homem arrepender-se do seu pecado, Deus perdoa os pecados. Aqui, quando João capítulo 3, versículo 18, vamos fazer essa leitura aqui para nós entendermos melhor o que o Espírito Santo está levando o homem a reconhecer. Que tipo de pecado? Qual é esse pecado que João falou aqui, que o Senhor falou e João registrou? Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crer no nome do unigênito Filho de Deus. O pecado relatado por João aqui não é pecados. O Senhor veio para nos libertar do pecado. A expressão aqui é do pecado, um pecado específico, é o pecado que tira a salvação do ser humano. O pecado que tira a salvação no ser humano não é a pessoa cair no adultério, não é cometer um crime, mas o pecado que não tem perdão, o pecado que tira a salvação do ser humano é ele não crer no unigênito Filho de Deus. Quando eu não creio no sacrifício salvífico na cruz do Calvário por Cristo Jesus, eu estou invalidando a graça que me salva por meio da fé, ou seja, por meio da fé eu estou invalidando essa graça. Então a incredulidade, o deixar de crer, é um pecado que não tem perdão, não tem céu para quem não crê. Não é qualquer outro pecado que vem tirar o céu da pessoa, mas o que tira o céu é a pessoa não crer. Porque se ele crer, todos os pecados serão perdoados, porque a graça de Cristo Jesus nos livrou. O sacrifício de Cristo Jesus no Calvário rasgou toda a cédula de dívida do pecado na nossa vida.
e foi cravado na cruz. Ele condenou o pecado no pecado e ele sofreu todas as consequências do nosso pecado e ele condenou na sua própria carne, formando o pacto da graça para a nossa salvação. E aonde o Espírito Santo está nessa história? O Espírito está convencendo o homem desse plano, está convencendo o homem da salvação em Cristo Jesus. Se eu não creio, como João escreveu aqui no versículo 18, quem não crê está condenado, não tem salvação, mas quem crê será salvo. Mas quem não crê já está condenado, porque não creu no unigênito Filho de Deus. Esse é o pecado que a Bíblia está falando aqui. Então o Espírito Santo, ele reprova e convence. Ele convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, mas quando a pessoa não crê, ele também reprova. O Espírito Santo convence o mundo do pecado, está lá no versículo 9. Ele convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Vamos aqui de João 16, 9. Do pecado porque não creem em mim. O Espírito Santo vai convencer o homem do pecado porque o homem não crê em Cristo Jesus. Ele está falando, ele convencerá do pecado. Por que ele convence do pecado? Porque não creram em Cristo Jesus. E eles então entenderão, o Espírito Santo fará eles entender, porque o Espírito Santo age na mente e no coração do homem para ele entender. O Espírito Santo penetra no interior, no intelecto, no coração do homem, fazendo ele entender que é pecador e que pede perdão e que dá-lhe o direito de decidir, acionando a chave do livre-arbítrio para que ele decida e faça a sua confissão, reconhecendo e crendo que Jesus é o seu único Salvador. Então ele convence o homem do pecado. Nós temos aqui também referência em João 8,46, 16,8 e 1 de Coríntios capítulo 14, versículo 24. E Paulo também a Tito 1,9, ele fala sobre o Espírito Santo convencendo o homem do pecado. Imagina só, se hoje nós tentarmos convencer o homem do pecado, certamente a gente vai irritar a pessoa. Mas para quem compreende a criação na linha da Bíblia, no que relata a Bíblia, nós entendemos que todos somos pecadores. Nós temos a nossa parte animal, nós temos a parte adâmica, que nós herdamos de Adão, somos pecadores, pecado original de Adão. Davi disse, do pecado me concebeu minha mãe. Não foi do ato que ele foi concebido, do ato sexual. Não é por esse meio, não é por isso que ele está falando, não é disso que ele está falando. Do pecado concebeu minha mãe, porque ela também era filha de Adão. Então, como ela era pecadora, ele também descendente de Adão, também pecador era. Do pecado concebeu a minha mãe. Todo homem é pecador, mas tem a graça de Cristo Jesus e o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado. Não somente do pecado, mas o Espírito Santo também convence o mundo da justiça. Ele convence também o mundo da sua justiça. Por que ele convence o homem da sua justiça? Ora, nós vamos entender que foi confirmado tudo aquilo que Cristo Jesus fez e a sua ressurreição, morte e ressurreição. E ele foi ao Pai e a promessa dita por Cristo Jesus se cumpriu na vinda do Espírito Santo. E o Espírito Santo testificando da justiça de Cristo Jesus. Ora, imagina só, o Espírito Santo falando para as pessoas que rejeitaram a Jesus.
Imagina só elas como ficaram, como ficariam se pessoas de hoje tivessem sido do tempo de Cristo Jesus, rejeitado a Cristo Jesus, escolhido Barrabás no lugar de Cristo Jesus, e de repente vem o Espírito Santo, penetrando no coração, trazendo conhecimento das pessoas que estavam cegos, aonde estavam mergulhados em trevas. Assim como escrito está, os profetas profetizaram na antiga aliança e Jesus vem falando a respeito dos lugares tenebrosos, tomado por trevas, por lugares que Jesus trouxe luz, onde era sombra de morte. E o Espírito Santo convence, toca na mente e no coração desse povo, e eles entendem quem é de fato e de verdade Cristo Jesus, e essas pessoas se arrependem, essas pessoas elas se voltam a Cristo Jesus, reconhecem que são pecadores e que carecem da glória de Deus, reconhecem que o pecado, o salário do pecado é a morte, mas que entende que o dom gratuito da graça de Deus é vida eterna para os que creem em Cristo Jesus. Aleluia. João capítulo 8, 46. João 8, 46 diz assim: quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Por que não credes? Quem dentre vós, Jesus falando, quem dentre vocês me convence de pecado, de que sou pecador? Ele está dizendo assim, e ainda mais, e se vos digo a verdade, por que vocês não creem? Se eu falo a verdade, por que vocês não creem? Mas o Espírito Santo veio para convencer aqueles que não creram em Cristo Jesus. Aqueles que estavam na dependência, estavam numa pendência, que é aquilo que está escrito em João 3, versículo 18, que não creram estão condenados. A sentença de quem não crê é a condenação, porém os que crerem terão vida eterna em Cristo Jesus. O Espírito Santo vem numa função linda, como nós estudamos na lição passada, aonde a palavra que melhor se aplica aqui na harmonia, na atuação do Espírito Santo, do Deus Pai e do Deus Filho, a atuação da Santíssima Trindade, que melhor se aplica com a descrição da palavra pericorese, cada um aparecendo, cada um na sua ação, no seu tempo correto, no seu tempo de ação, e trabalhando harmonicamente para todo o projeto, todo esse plano da redenção da humanidade, porque o homem simplesmente resolveu jogar terra em tudo aquilo que Deus tinha preparado, glorioso e lindo para ele lá no Éden. Adão herdou uma fauna, Adão herdou também um jardim, Adão herdou toda a riqueza, pedras preciosas, mas simplesmente porque não segurou um mandamento, uma ordem que Deus deu antes do decálogo, o Senhor deu esta ordem para ele não tocar no fruto da árvore proibida. E porque ele fez isso, ele perdeu tudo o que acabei de citar. O Espírito Santo convence o mundo do juízo. Do juízo por quê? Porque tudo que Cristo falou se cumpriu e a condenação de Satanás já foi efetuada. A obra de Cristo no Calvário fez trazer a derrota de Satanás. Satanás foi derrotado na cruz quando Jesus disse testelestai, ou seja, está consumado, está consumado. Jesus cumpriu toda a obra da redenção na cruz do Calvário, condenando toda a acusação e obra de Satanás, pois o antídoto para o pecado estava em Cristo Jesus. Ele formou a aliança da graça, nos proporcionando o antídoto. Como foi dito lá em João 3, 14, assim como foi necessário Moisés levantar a serpente no deserto, a arte de metal,
era também necessário que o Filho do Homem fosse levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus abençoe a sua vida. Deixe o Espírito Santo te influenciar, deixe o Espírito Santo te conduzir, deixe ele te revelar tudo aquilo que você precisa. Deus abençoe a sua casa, a sua família e tudo em que você tocar a sua mão. Deixe Deus abençoar. Em o nome do Senhor Jesus. Até a próxima, se Deus assim permitir.